Em 1987, foi lançado um dos maiores clássicos do cinema de ação, Predador. O filme tem uma história simples. Um grupo de soldados está em uma missão na selva e é caçado por um alienígena perigoso. Ele é simples e é aí que mais acerta. É doido olhar para um filme de 1987, cheio de estrelas de ação super musculosos, e pensar que Predador, na verdade, é um filme sobre a desconstrução da masculinidade. Eu sou o Robert e esse é o Odisseia Espacial. O Predador entra em conflito com um elenco forte, tanto de fama quanto de músculos. Temos Carl Weathers, o Apollo Creed dos filmes do Rock, Jesse Ventura, que era lutador de wrestling e anos depois virou até governador, Bill Duke, que tinha feito Comando para Matar, e claro, Arnold Schwarzenegger, no auge da carreira. Knock, knock. Ainda tinham outros integrantes que compunham o grupo de brucutus. Os personagens de Predador são um caso raro, porque nesse tipo de filme, que tem um super monstro com um design muito da hora e que caça as pessoas, normalmente nós nem ligamos para os personagens, só queremos as cenas de ação e morte. Em Predador, o diretor Joe McTiernan desenvolve os personagens e podemos nos aproximar deles. Vários detalhes foram pensados para dar personalidade para cada um deles, desde a pintura facial de guerra de cada um, que são diferentes. Um exemplo é que a pintura do rosto de Arnold é mais forte, por ele ser o líder, já a de Carl Weathers é mais suave, por ele ser um burocrata. As armas de cada um foram escolhidas para dar o tom dos personagens, e até os chapéus falam sobre eles. Os atores tiveram treinamento de selva e de como se portar como soldados, mas alguns, como Jesse Ventura, já tinham sido soldados no Vietnã e trouxeram sua experiência de lá. Temos bastante tempo de desenvolvimento desses personagens no início e entendemos que esses caras são poderosos. Eles são brutamontes fortes e têm armas grandes. Eles chegam atirando e derrotam um exército sozinhos. Essa é a grande jogada do diretor. Joe McTiernan, depois de Predador, dirigiu outro clássico da ação, Duro de Matar. Tanto na franquia do Predador quanto na franquia Duro de Matar, você vê que os filmes vão decaindo de qualidade até níveis absurdos de ruins. Porque os diretores que assumiram essas franquias, depois de Joe McTiernan, não entenderam o que ele fez. As duas tramas colocam homens treinados para encarar um desafio perigoso e inesperado e que pedem mais raciocínio do que porrada. No making-of de Predador, Joe McTiernan fala o segredo. Ele finge para os produtores que é um diretor de ação genérico, que vai fazer explosões, tiros e carros, mas na verdade, ele é um diretor de pessoas e personagens. Ele trabalha os personagens sem perder o ritmo da ação. Predador coloca esses homens fortões para virarem caça de um ser superior. O Predador desafia a raça humana. Quando achamos que somos o topo da cadeia e nada pode nos caçar, porque temos tecnologia, armas e malícia, o Predador aparece e mostra o contrário. Ele caça esses homens, que são o auge da masculinidade, como servos. Ele amedronta esses homens. Cada um reage de uma forma, mas todos estão assustados. O Predador teve alguns designs antes de alcançar esse. Ele quase foi uma barata gigante, mas ainda bem que recorreram a Stan Winston e tivemos esse design bem pensado. A aparência mistura o tecnológico e o tribal. Ele é misterioso com a máscara e ameaçador sem ela. Ele é maior do que aqueles caras gigantes. Ele impõe fraquezas aos homens caçados. O perigo dessa criatura já é claro mesmo sem mostrá-lo. Uma ameaça invisível que primeiro bota terror nas presas e depois executa. Ele desafia a sanidade humana. O filme não utiliza de textos expositivos ou de explicações pseudocientíficas sobre o predador. Ele não para
ficar explicando como funciona isso ou aquilo, ele mostra e faz o público trabalhar junto com os personagens para entender a criatura. Conhecemos as particularidades da criatura e seus equipamentos. E o mais importante de tudo é dito por Dutch. If it bleeds, we can kill it. Um exemplo é a visão térmica. Nós vemos pela visão dele o calor e depois Dutch, o personagem de Schwarzenegger, usa a lama para esfriar a pele e se camuflar da visão dele. Diferente do Predador 2, que tem um cientista chato que fica explicando como funciona a visão térmica. Isso é arte. O filme constrói o clima para o embate final entre o Predador e Dutch. Os soldados dele vão caindo e cada morte é sentida. He was a good soldier. He was my friend. Eles se sentem impotentes perante a criatura e tudo o que sabem fazer não adianta. Os tiros não adiantam, nem as porradas, nem a abordagem. Eles não conseguem chegar tacando o pé na porta do predador e atirar. São mais fracos e menores do que ele. Toda a macheza deles é desafiada e apagada. I'm scared, Pancho. Para enfrentar o alienígena, Alan Dutch tem que abandonar o posto de soldado e se tornar um caçador. Ele não conta mais com a força bruta. Agora ele precisa se unir à natureza e voltar aos instintos. Não é mais um homem que invade a selva, ele se torna a selva. Por mais forte que Dutch seja, afinal ele é o Arnold Schwarzenegger, ele não pode usar a força. O predador é maior e mais forte. O filme não tem falas durante vários minutos durante a preparação do homem para o conflito. O confronto é muito bem feito e só ratifica que o predador é mais forte, por isso Dutch precisa usar as armadilhas. Mas é uma batalha de guerreiros, o predador mesmo reconhece essa honra e essa igualdade entre eles. Tudo compõe esse filme, os efeitos práticos usados para o predador, a atuação de cada um é necessária para a construção do filme, principalmente de Kevin Peter Hall como o alienígena. Os trejeitos e a comunicação não verbal dele são essenciais para a construção de um personagem que se torna icônico para o cinema. E como uma cereja no bolo, temos a trilha sonora de Alan Silvestri, que também compôs trilha sonora de Volta para o Futuro, Forrest Gump, Vingadores e tantos outros. A trilha dá o tom certo de emoção e tensão às sequências, com destaque para a trilha principal. Predador é sobre a impotência de homens másculos contra a natureza e o desconhecido, e como a calma e a inteligência podem vencer o inimigo. Não adianta dar uma de machão, nem capinar a mata com tiros.